Olá pessoal, Namastê, gratidão por estarem aqui comigo mais uma vez refletindo sobre vida, consciência e espiritualidade. O tema deste vídeo é medo. E o que significa quando as pessoas falam que você precisa vencer o seu medo, que você precisa ser mais forte do que o seu medo? Será que isso é possível, né, ser mais forte do que o seu medo? Será que existe essa batalha interna entre você e o seu medo, um brigando com o outro? E como é que a gente sai dessa posição? Então, esse é um tema que, se você procurar aqui na barra de busca do YouTube, Flávia Melissa Medo, digita Flávia Melissa Medo, você vai ver todos os vídeos que eu já escrevi, que eu já gravei sobre esse assunto e vai poder se antenar um pouco mais sobre o que eu penso sobre isso. Mas o que eu quis compartilhar hoje aqui é como é que a gente faz para vencer os nossos medos, como é que a gente faz para seguir com os nossos medos, como é que a gente faz para não deixar que os medos nos empaquem, nos paralisem, nos congelem na nossa vida. E a primeira coisa que eu acho importante de dizer é que o medo é uma emoção básica, emoção, né? A palavra emoção vem do latim emovere, né? Que é uma derivação do ex movere, que é mover para fora. Então, emoções são energias que existem dentro de nós que precisam ser movimentadas. Emoção, moção, né? Tem a ideia de movimento. E todas as emoções, elas só são capazes de serem sentidas por nós porque elas foram passadas adiante através da genética, através do DNA. A capacidade de sentir emoções, ela é determinada geneticamente. Tanto é que existem pessoas, né, existem inúmeros estudos sobre os psicopatas, que são pessoas que não conseguem sentir determinadas emoções, não conseguem sentir determinados sentimentos mais complexos, né? Então, por exemplo, a empatia. Tem pessoas que não têm uma capacidade de empatia, não têm arrependimento, não têm culpa. O cérebro dessas pessoas funciona de um jeito diferente, então elas são incapazes de experimentar essas emoções, essas sensações, esses sentimentos, né? O que acontece com relação específica ao medo é que se o seu antepassado não sentisse medo, então antes que a gente comece a amaldiçoar o antepassado que era um puta de um medroso e por isso que eu hoje não coloco a minha vida para funcionar porque eu sinto medo, é lembrar que hoje os medos que a gente tem, os riscos que a gente corre são riscos muito mais sociais, simbólicos. A menos que você esteja andando aí por uma esquina escura da sua vida, a verdade é que os medos que a gente tem são medos psicológicos, são medos simbólicos, são medos, né? Nós fomos nos transformando em seres simbólicos ao longo dos séculos, né? Dos milênios. Então, antigamente, o medo que o nosso ancestral, o homem da caverna, devia experimentar em relação a uma anta gigante, né, é o medo que a gente experimenta, por exemplo, de não ser amado, né? Ou então, o medo que tinha de repente, nossa, esse inverno está muito rigoroso, será que eu vou conseguir chegar no final desse inverno? Hoje em dia é o medo de, nossa, mas será que eu não vou ser capaz de casar e ter filho? Whatever, né? Medos reais de coisas que efetivamente colocavam a nossa vida em risco no passado, hoje em dia são experimentados de uma forma mais psicológica, de uma forma mais simbólica, né? E como é que a gente vence uma coisa que é determinada pela nossa genética, né? Como é que a gente vence uma coisa que é determinada pela bioquímica cerebral? E a verdade é que a gente não vence os medos, né? A gente segue com eles, né? A gente convida o nosso medo para andar junto com a gente, né? A gente entende que o medo é algo que nos prepara para entrar em contato com algo desconhecido, né? A gente sempre tem medo daquilo que a gente não conhece, né? A gente sempre teme processos que a gente não sabe exatamente onde vão reverberar, qual vai ser a saída desses processos, e a gente sempre teme coisas que nos tiram da zona de conforto. Então, entender que o medo, ele é ok de se sentir, mas ainda assim, eu não vou ficar congelado, estagnado pelo medo. Eu sigo com o meu medo, eu convido o meu medo para passear junto comigo pela vida, né? Eu vou mostrar para o meu medo que ele não precisa ser tão grande assim, né? E eu acho que para isso as pessoas podem falar, mas falar é fácil, né?
E realmente, falar é fácil, mas eu não acho que fazer isso seja tão difícil, porque quando a gente começa a agir nessa direção e a gente começa a efetivamente levar o nosso medo para passear, o que a gente começa a entender é que você dá um passo e você não está mais no mesmo lugar. Quando você anda em direção a alguma coisa, o ângulo que você tem dessa coisa já se modificou. Conforme você caminha na direção de se experimentar diante de um estímulo, diante de uma situação que te evoca o medo, né? Quando você caminha na direção dessa coisa, você já não enxerga mais essa coisa da mesma forma. É como você caminhar em direção a um poste da rua. Quando você dá um passo, a sua distância em relação a esse poste muda, o seu ângulo de visão do contexto muda. Né? Então, muitas vezes, os nossos medos eles são alimentados porque a gente fica parado no mesmo lugar, projetando mentalmente todas as possibilidades de um monte de coisa acontecer, sem testar se essas coisas efetivamente aconteceriam. Né? E quando a gente testa, mesmo que essas coisas aconteçam, a gente vai vendo que para muitas dessas situações que vão acontecendo, a gente tem capacidade de resposta, a gente tem repertório e a gente tem habilidades para responder de uma forma mais adaptada, mais bacana e mais benéfica, não só para a gente naquele exato momento, mas também para os nossos sonhos, porque quando a gente se deixa dominar pelo medo, né, a gente fica no aqui e agora, no aqui, nesse lugar que muitas vezes é desconfortável, muitas vezes é um lugar que não tá bacana de se estar, porque eu não quero testar o meu medo. Eu espero que esse vídeo tenha servido para iluminar aí cantinhos escuros dentro de você. Agradeço a sua atenção. Te convido para conhecer o portal Despertar, www.despertar.club, que é o portal de membros onde eu disponibilizo material exclusivo todas as semanas. Te convido também, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, avalia, deixa seu comentário, clica no logozinho aqui que está em uma dos cantos desse vídeo para assinar o canal e ser notificado por e-mail sempre que tiver vídeos novos, e a gente segue por aí caminhando com os valores condizentes com a prática da espiritualidade na vida cotidiana. Gratidão mais uma vez, namastê e até a próxima. Tchau!